Depois, pessoal, vamos para Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 17. Agora sim o bicho pega. Agora é o texto que os testemunhos de Jeová adoram usar para dizer que o Senhor Jesus foi criado. Você tem que ter sabedoria para refutar eles nesse texto. Vou ensinar aqui para vocês. Ó. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Os testemunhos de Jeová, quando querem, aspas, provar que o Senhor Jesus foi criado pelo Pai, que na eternidade só existiu o Pai depois que o Senhor Jesus veio a existir, eles usam esse texto. Só que eles não vão começar lendo o primeiro texto aqui do versículo 15, que está, ele é a imagem do Deus invisível. Eles não vão começar lendo daqui, eles vão começar lendo de baixo, o primogênito sobre toda a criação. Eles vão começar lendo daqui. Eles vão dizer aqui, ó, meu filho, o que significa primogênito? Aí você vai dizer, o primeiro, sobre toda a criação. Aqui, ó, o primeiro sobre toda a criação. Aí, tá vendo? O Senhor Jesus foi o primeiro a ser criado. É esse argumento que eles vão dar. Aí você fala assim, Senhora, o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a ser criado? Aí você fala, foi. Aí fala, aí, tá vendo? Eu falei, ó, Jesus foi o primeiro a ser criado, mas não no sentido que na eternidade só existia o Pai, e o Pai foi lá e pensou, tô sozinho aqui na eternidade, vou criar um filho. Teve uma ideia mirabolante, eu vou criar um filho. Aí foi lá e criou Jesus. Não foi assim. Esse primogênito a ser criado é no sentido que, na eternidade, assim como o Pai é invisível, o Senhor Jesus também era invisível, porque ele não é o verbo, ele não é a palavra do Pai. Então ele existia, ele sempre existiu com o Pai, invisivelmente, porque ele é a palavra. Só que o próprio Filho, ele criou uma imagem para que ele pudesse habitar, existir visivelmente. Por isso que ele é o primogênito dentre toda a criação. Ele, o próprio Senhor Jesus, ele criou uma imagem para que ele pudesse habitar visivelmente. Porque antes ele existia na eternidade com o Pai, invisivelmente. Ele existia junto com o Pai. Você lembra que o Senhor Jesus disse? Eu e o Pai somos um. A palavra que sai da boca do Pai é o Filho. E essa palavra existia com o Pai invisivelmente. E essa palavra é Jesus. Essa palavra que é Jesus criou uma imagem. Ele passou a habitar visivelmente. Mas antes disso, o Senhor Jesus ele existia eternamente com o Pai. É isso que o texto está querendo dizer. Cristo é o primogênito dentre toda a criação. Não é que o Senhor Jesus ele foi criado. O próprio Senhor Jesus ele criou uma imagem para que ele pudesse habitar visivelmente. Porque antes disso ele era a palavra. A palavra é visível? A palavra se tornou visível. Era invisível. Existia com o Pai invisivelmente na eternidade. Aí você volta o texto. Ó, vocês esqueceram de voltar à leitura. O texto está dizendo, ó, ele é a imagem, ele quem? O Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Quem é o Deus invisível? O Pai. O Deus Pai é invisível. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, o próprio Filho criou ele existia com o Pai invisivelmente, mas ele criou uma imagem visível para que ele pudesse habitar visivelmente. Ele passou a existir visivelmente. Mas antes disso, ele sempre existiu com o Pai. O Senhor Jesus é eterno. Assim como o Pai é eterno, o Filho também é. Então, por isso que está aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque quando as pessoas enxergassem o Senhor Jesus, eles iriam ver o Pai no reflexo do Filho. Quem aceitasse o Filho, estaria aceitando o Pai. Quem estivesse pregando sobre o Filho, estaria pregando sobre o Pai. Quem rejeitasse o Filho, estaria rejeitando o Pai. Entendeu? Por isso, porque a imagem visível do Deus invisível é o Filho, é o Senhor Jesus. Por isso que está aqui, ó. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Aí depois está o primogênito sobre toda a criação. Esse o primogênito sobre toda a criação, não é que o Senhor Jesus ele foi criado pelo Pai, isso daí está errado. Ele é o primogênito porque o próprio Filho criou uma imagem para que ele pudesse habitar visivelmente. E a partir daí, gerou a fé. A fé passou a existir. Toda a criação de Deus
teria que crer que o Pai está no Filho, que o Pai é invisível e que quando você se achega ao Filho, você automaticamente você está se achegando ao Pai. Quando você aceita o Senhor Jesus, você está aceitando o Deus Pai. Quando você prega sobre o Filho, você está pregando sobre o Pai. Quando você ama o Filho, você está amando o Pai. É o reflexo. Tudo que rebate no Filho chega no Pai. Por quê? Porque o Filho é o reflexo visível do Pai que é invisível. É isso que o texto está querendo mostrar. Aí você continua lendo, versículo 16. Pois nele, e quando você explica isso, eu falo isso por experiência própria, quando você prega isso, explica isso para o testemunho de Jeová, você cala a boca deles. Eles ficam sem argumento, eles ficam até, que é o intuito da pregação, né? Deixar eles em dúvida em relação àquilo que eles aprenderam nessa doutrina maligna desde os testemunhos de Jeová. Para eles se libertarem dessa doutrina diabólica. O intuito é esse mesmo, deixar eles em dúvida. E eles ficam em dúvida quando você dá essa explicação. Só pausando um pouco. Esse versículo 15 aqui, eu ouvi muitos evangélicos explicando esse texto. Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Meu irmão, os evangélicos explicando esse texto dá até dó, dá até pena. Por isso que muitos pastores pregam para testemunho de Jeová e ninguém se converte. Perde até debate. Muitos evangélicos até se convertem a testemunho de Jeová. Porque eles, quando vão explicar, e eu estou falando de canal grande, tá? Canal grande pastor aí, que é acostumado a debater Bíblia. Não é qualquer um, não. Vai provar esse texto aqui, meu irmão, eles dão uma volta na Bíblia, eles lêem um monte de texto. Lê texto sobre Davi, sobre um monte de profeta. Dá uma volta ao mundo para conseguir explicar esse texto, faz uma embolação. Até eu que já entendi esse texto, até eu não consigo entender o que eles estão querendo passar. Imagina o testemunho de Jeová. Não, se até eu, que entendo o texto, que creio que o Senhor Jesus é Deus, não consigo entender a explicação deles, imagina o testemunho de Jeová que está com aquela doutrina maligna engessada na mente deles. Eles dão uma volta ao mundo, eles colocam um monte de texto. Qualquer dia eu vou fazer um texto um vídeo só sobre isso, só sobre esse texto aqui, vou copiar os textos que eles usam e as explicações deles, para vocês verem o ninho de gato que eles dão na cabeça das pessoas para explicar esse texto aqui. E por isso que eles não conseguem converter ninguém, né? Nem o testemunho de Jeová. Porque se eu que creio não consigo entender eles, que dirá o testemunho de Jeová não vai entender nunca. Então tem que ser assim, que nem eu expliquei, direto e reto. E você viu que eu nem precisei ficar puxando o texto para explicar. Eu expliquei aqui com as minhas palavras. E faz sentido isso que eu expliquei. Faz sentido porque é Bíblia.